Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver mais uma questão relativamente ao 11º ano, do tema de trigonometria, mais concretamente então na simplificação de expressões trigonométricas. O exercício é o seguinte: considera a seguinte expressão: a igual a cosseno de menos x mais o cosseno de 5π sobre 2 mais x menos o seno de 16π sobre 3 mais a tangente de menos x mais 10π menos o cosseno de 11π sobre 6 menos o cosseno de x. Na linha A, vamos ter então que simplificar a expressão e na linha B determinar o valor numérico, sabendo que o seno de x é igual a menos 3 quintos e x pertence então ao intervalo de π sobre 2 a 3π sobre 2. Bem, vou resolver então neste slide a linha A. Considera então a expressão. Vamos ter que simplificar a expressão. Ok, e repara, eu vou começar já por aqui, né? O cosseno de menos x, vamos olhar aqui para o círculo e perceber onde é que está. O x há de ser o ângulo, ok? Menos x, né? Sendo x um ângulo do primeiro quadrante, né? Menos x estaria aqui. Menos x. Sabemos então que o cosseno no quarto quadrante, né? O cosseno no quarto quadrante é positivo. O cosseno é medido aqui no este x é positivo. Sendo positivo, eu vou então, estou em condições de poder dizer, né, eu tenho aqui o x, né, o ângulo simétrico. O cosseno de menos x é exatamente igual ao cosseno de x, como podes visualizar aqui. Esta medida é igual para os dois. Sendo assim, então vamos ter A igual ao cosseno de x. Ou seja, eu ter o cosseno de menos x ou ter o cosseno de x, o valor do cosseno é exatamente o mesmo. Bem, agora aqui na segunda. Aqui na segunda já temos uma situação ligeiramente diferente. Ok? Porque temos aqui uma situação onde este ângulo, este 5π sobre 2, já deu mais do que uma volta. Deu mais do que uma volta completa. Então vamos ter que perceber, primeiro tirar a volta, para depois fazermos a redução ao primeiro quadrante. Como é que tiramos então voltas aqui nos ângulos? Tu tens 5π sobre 2. A estratégia será então perceberes qual é que é o múltiplo de 2 que fica mais próximo aqui do 5. E neste caso, quer o 4, quer o 6 estão à mesma distância do 5, estão à mesma distância de uma unidade do 5. Sendo assim, podes escolher ou o 4 ou o 6. Prefiro então trabalhar com o 4 porque vou ter aqui uma adição. Se trabalhasse com o 6 precisava de subtrair para obter 5. Então vou tratar aqui o 4, mas seria indiferente. Ambos os casos estariam corretos. Vou então dizer que 5π sobre 2 é exatamente igual a 4π mais π, né? 4π mais π dá 5π, tudo sobre 2. Sendo assim, posso dizer que isto é exatamente igual. Fazendo agora a divisão aqui da fração pela soma, a 4π sobre 2 mais π sobre 2. E repara, 4π sobre 2, 4 mais π, isto é exatamente igual a 2π mais π sobre 2. 2π é exatamente uma volta inteira. Sendo uma volta inteira, eu posso dizer que está a zero. Ok? Lembra-se disso, da sessão presencial, né? Se tivesse aqui os números inteiros, πs, mas números inteiros de πs, se o número for par, que é o caso se eu tiver 2π, 4π, 6π, né? Isto vai ser tudo igual a 0π. Para aqui nesta volta. Eu dou aqui 2π, venho ter aqui o ângulo 0. Depois mais 2π tem 4π, vou ter a 0. Mais 2π tem 6π, vou ter a 0. Vou ter aqui 1020, 1206π. Isto é igual a 0π. Okay? Sempre que apanhas o número par aqui nos números inteiros com o π, isto pode sempre dizer que é 0. Isto vai estar sempre a dar uma volta inteira, voltas aqui a este ângulo 0. Sendo assim, então podemos dizer que 5 meios de π, né, é exatamente igual a π sobre 2. Ok, isto dá 0, 0 mais π sobre 2 dá π sobre 2. Eu vou só apagar aqui isto, que era para poder fazer aqui várias situações. Sabemos então que o cosseno de 5 meios de π, vou só fazer aqui o registro, né, 5 meios de π é exatamente igual a 2π mais π sobre 2. Isto dá 0, né? Então isto é igual a π sobre 2. Então teria aqui mais o cosseno de π sobre 2 mais x. Agora, tem aqui outra situação, que é o seno de 16π sobre 3.
E repara, nesta situação também dei aqui mais do que uma volta, claramente, né? 16 terços, isto dá bem mais do que 2, sendo assim vou usar a mesma estratégia. Tenho 16π sobre 3, vou então pensar no múltiplo de 3, fica mais próximo do 16, e penso que ninguém terá dificuldade em perceber que é o 15, né? Posso então dizer que isto é 15π mais π, tudo a dividir por 3. Divide então a fração pela soma e fica então com 15 terços de π mais π sobre 3. Bem, 15 terços de π é exatamente igual a 5. Então tens 5π mais π sobre 3. 5π, o número é ímpar. Cuidado, e quando tens números ímpares, tipo 3π, 5π, 7π, 1211π, todos estes números ímpares, quando estes números inteiros que estão com π são ímpares, isto será tudo igual a π. Também vimos esta situação na sessão presencial. Repara aqui num ângulo. Começo aqui do zero, né? Vou até π. É igual a π. Π é igual a π, como é lógico, né? Depois, uma volta 2π. 3π, repara que bate aqui em π. 4π bate em 0. 5π bate em π. 6π bate em 0. 7π bate em π. Repara que todos os números ímpares vão bater aqui neste ângulo π. Daí podemos fazer esta redução de 3, 5, 7, 1211, qualquer número ímpar inteiro, a gente vai dizer que isto é exatamente igual a π. Sendo assim, 5π mais π sobre 3, como 5 é um número ímpar, ficamos então com π mais π sobre 3. Então isto será igual a menos o seno de π mais π sobre 3. E vou agora apagar isto porque vou ter que escrever aqui muitas coisas. Ok? Estas ideias de números pares inteiros e ímpares vimos na sessão. Quando o número é par, né, isto vai dar sempre 0. Quando é ímpar, dará sempre π. É fácil de perceber, basta olhar para o círculo e andar lá às voltas, né, e perceber onde é que caem os números ímpares e onde é que caem os pares. Os pares vão cair sempre aqui em 0, 2π, 4π, 6π, 8π, e os ímpares vão sempre cair aqui. π, 3π, 5π, vai tudo cair ali em π. Bem, continuando, agora tenho aqui a tangente de menos x mais 10π. Repara que 10π é par, né? Então isto vai dar 0. Então isto é a mesma coisa que ter mais a tangente de menos x. Ok? Exato, está certo. Não estava só a olhar para aqui porque não estava a ver aqui nenhum x. Pensei que me podia ter esquecido eventualmente, mas não. Ele aqui no seno 16π sobre 3 não aparece o x, aparece só o seno. Bem, continuando, falta agora aqui o cosseno, né? O cosseno de 11π sobre 6. Repara, 11π sobre 6, tu não deste duas voltas. Tu não deste uma volta, peço desculpa. Uma volta seria em 12π sobre 6. Repara, eu estou exatamente aqui, né? Seria quase 12π sobre 6. Estaria mais ou menos aqui, que seria então o 11π sobre 6. Repara que eu posso escrever este ângulo 11π sobre 6 como exatamente 12π sobre 6 menos, vou só escrever aqui, 11π sobre 6 é exatamente igual a 12π sobre 6 menos π sobre 6, né? Esta situação aqui, o 12π sobre 6 menos π sobre 6 dá-me 11π sobre 6. Vai-me dar jeito isto aqui, porque repara, 12π sobre 6 é igual a quanto? 2π. Né? E 2π vai dar 0. Então este aqui vai dar 0 e ficas então com menos π sobre 6. Então terei aqui menos o cosseno de menos π sobre 6. E depois tenho ainda ali na expressão menos o cosseno de x. Ok, e este cosseno de x já está reduzido. Bem, vou só apagar aqui isto, porque agora vamos precisar disto para as reduções ao primeiro quadrante. Para já, preocupei-me então em tirar voltas inteiras. Agora vamos então fazer a redução ao primeiro quadrante. Então esta expressão A será equivalente, né, a ter A igual. Vou agora fazer a redução ao primeiro quadrante, nesta segunda fase. O cosseno de x, o x já está reduzido aqui ao primeiro quadrante. Né? Então ficará então o cosseno de x. Mais agora o cosseno de π sobre 2 mais x. Repara que estás aqui em π sobre 2. π sobre 2 mais x será este ângulo aqui que faz isto. Isto é π sobre 2 mais x. E repara,
Já fiz a demonstração noutros vídeos, porque é que isto vai passar então para a função no inverso do cosseno, ou seja, o seno vai passar para a razão inversa, vai passar para o seno, já fiz a demonstração noutros vídeos. Agora, na prática, não tens de estar a fazer sempre essa demonstração, como é óbvio, podes pensar desta forma. Sempre que tens π sobre 2 ou 3π sobre 2, e repara, este 3π sobre 2 também pode aparecer como menos π sobre 2, e aqui este π sobre 2 também pode aparecer como menos 3π sobre 2, dependendo do ângulo, do sentido do ângulo. Se for negativo, este aqui é menos π sobre 2, e este aqui será menos 3π sobre 2. Se fores pelo sentido positivo, aqui é π sobre 2 e ali é 3π sobre 2. São exatamente nestes ângulos, π sobre 2 e 3π sobre 2, mais ou menos alfa, neste caso mais ou menos x, que tu vais mudar para a razão trigonométrica inversa. E só tens de preocupar, já sabendo que este cosseno em π sobre 2 mais x vai passar para seno. Só tens de preocupar com o sinal, apenas isso. Então, menos π sobre 2 mais x, o cosseno, né? E lê-se mesmo aqui o cosseno, a gente se engana porque pensa, isto vai passar para seno e o seno aqui deste ângulo seria positivo. Mas o sinal tem que ser visto nesta razão que aparece aqui. E o cosseno em π sobre 2 mais x, o cosseno é negativo. Se o cosseno é negativo, então eu vou ter aqui menos, e em π sobre 2 e 3π sobre 2, o cosseno passará a seno de x, ok? Para que este mais com este menos vai dar menos. Eu só coloquei aqui que é para destacar então a passagem, a redução ao primeiro quadrante. Depois, agora aqui temos menos. Vamos ter aqui menos. E agora temos o seno de π mais π sobre 3. E vou só aqui dar um jeito aqui no círculo. Apagar isto para percebermos. Senão depois começa a ficar aqui muita coisa no círculo. E depois é difícil termos uma compreensão visual. Bem, vamos agora analisar aqui esta situação do seno de π mais π sobre 3. Vamos ver onde é que está este ângulo π. Então, π estaria aqui, né? Mais π sobre 3. Estaria aqui no π mais π sobre 3. Fazendo então a redução ao primeiro quadrante, eu repara que π mais π sobre 3 é a mesma coisa que teres π mais alfa, ou π mais x, sendo que agora o alfa ou o x é exatamente igual a π sobre 3. Mas a lógica da redução ao primeiro quadrante é o mesmo, é a mesma, melhor dizendo. E π mais π sobre 3 só tens de preocupar aqui com o sinal do seno. E o sinal do seno no terceiro quadrante, que é medido aqui, o sinal do seno é negativo. Sendo assim, sendo negativo, este seno de π mais π sobre 3, fazendo a redução, é exatamente igual a menos o seno de π sobre 3. Okay? Repara que o teu π sobre 3 estaria aqui. Estes dois ângulos são congruentes, não é? São iguais. Daí podes-te preocupar apenas e só com o sinal. Cuidado, já temos lá um menos, então convém que abras aqui parênteses. E o seno de π mais π sobre 3 é igual a menos o seno de π sobre 3. Ok. Bem, está feita esta. Continuando então para a seguinte. Deixa-me apagar aqui isto no círculo. E vamos então para a tangente agora de menos x. Para esta tangente de menos x. Vamos fazer então a redução aqui ao primeiro quadrante. Repara que menos x estás aqui, né? A tangente que é medida aqui nesta linha que é tangente ao círculo. Esta é a linha da tangente, né? Esta é a linha da tangente. A tangente é medida aqui em menos x, a tangente, né? A tangente é claramente negativa. Estás aqui em menos x. Né? A tangente é negativa. Sendo a tangente negativa, não é? Ela vai ter um valor simétrico do que esta tangente x. Em termos de valor absoluto, a tangente de x e a tangente de menos x, em termos de valor absoluto, é igual. Mas a gente não está em valor absoluto. Né? A tangente de x dá um valor positivo, a tangente de menos x dá um valor simétrico. Então nós podemos dizer que a tangente de menos x é exatamente igual a menos a tangente de x, não é? Porque tem valores simétricos. Então eu vou ter aqui mais, agora abro parênteses, menos a tangente de x. Bem, depois tem aqui menos o cosseno. E agora repara aqui. Calma, calma, que vou ter que fazer aqui uma redução. O cosseno está negativo, está no quarto quadrante. Eu quero passá-lo para o primeiro quadrante. Pois já tem aqui muita coisa. Vou então apagar.
para vermos então aqui o cosseno de menos π sobre 6. E repara, o ângulo menos π sobre 6 é aqui. O cosseno deste ângulo é medido aqui no semi-eixo positivo ao x. E repara, ele é exatamente igual ao cosseno de π sobre 6. Não é? Repara, o cosseno de π sobre 6 e o cosseno de menos π sobre 6. A projeção aqui no semi-eixo positivo ao x, que é onde deves ler o cosseno no círculo trigonométrico, é igual. O cosseno de menos π sobre 6 é igual. É exatamente igual. O cosseno de menos π sobre 6 é exatamente igual ao valor do cosseno de π sobre 6, já que no quarto quadrante o cosseno é positivo. Bem, então ficarias aqui com menos, e abrimos parênteses, né? E o cosseno de menos π sobre 6 é igual ao cosseno de π sobre 6. Bem, e agora continuaríamos para menos o cosseno de x. Continuaríamos aqui então para menos o cosseno de x. Bem, está feita então a redução ao primeiro quadrante, agora é mesmo só simplificar as expressões. Ou melhor, a expressão, simplificar as partes que compõem a expressão. Será equivalente então a igual ao cosseno de x, ficará então exatamente igual, mais menos o seno de x, traz então aqui menos o seno de x. Aqui isto vai dar mais, e repara, o seno de π sobre 3, isto tens de saber estes valores, eu já tinha avisado, estes valores é para saber de cor. Sei que vocês metem isto na máquina, mas depois é aquilo que eu te disse, o tempo que perdes a ir à máquina ver os valores, consultar os valores, estás a perder imenso tempo, e mais do que isso, o exercício não flui porque estás sempre a parar para ir ver os números à máquina. Deves saber isto de cor, e tens aquela tabela dos ângulos, né, de π sobre 6, depois π sobre 4, depois π sobre 3, né? E tens o seno, e tens o cosseno, e tens a tangente. E deves saber estes valores. Também são fáceis de interiorizar. Repara aqui, o seno de menos, desculpa, o seno de π sobre 6 é 1 meio. Okay? O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno tem a orientação inversa, não é? Tem a sequência inversa. O seno de π sobre 6 é exatamente raiz de 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 4 é exatamente igual ao seno de π sobre 4, ou seja, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Repara que sabendo o seno, né, o cosseno leva ao sentido inverso. A tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. A tangente em π sobre 4 é 1 e a tangente em π sobre 3 é a raiz de 3. Okay? Estes valores é para saber de cor, é para saber mesmo de cor, que é para estás a fazer um exercício deste tipo e o exercício ser fluido. Senão vais estar sempre a ir à máquina, vais estar ali sempre a parar e depois voltas, depois tens que perceber onde é que estavas e as coisas não fluem. Muitas vezes cometemos erros exatamente por causa dessa situação. Bem, voltando a isso, sabemos que o seno de π sobre 3, o seno é exatamente raiz de 3 sobre 2. Então, menos com menos dá mais, né? Mais raiz de 3 sobre 2. Agora, tens aqui mais com menos dá menos, menos a tangente de x, menos, e agora o cosseno de π sobre 6. Quanto é que é o cosseno de π sobre 6? É a raiz de 3 sobre 2, né? Então ficas com menos a raiz de 3 sobre 2, menos o cosseno de x. Vou só apagar aqui este quadro com os valores exatos das razões trigonométricas para terminar então a simplificação da expressão. Bem, então isto dá o seguinte. Isto será então equivalente a ter A. E repara, já aqui muitas, algumas, não muitas, podes cortar. Por exemplo, este cosseno de x simplifica com este menos cosseno de x. E esta raiz de 3, este valor raiz de 3 sobre 2, simplifica com este, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Ficamos então com a expressão simplificada, que é exatamente menos o seno de x menos a tangente de x. Então tens aqui a tua expressão na sua forma simplificada. Ok? Bem, fica então aqui a sugestão. Vou colocar aqui a ligação para ver o vídeo da segunda linha, que é importante, mas decidi partir isto em dois vídeos porque são dois temas ligeiramente diferentes. Este é simplificação, o outro é calcular
o seno sabendo o cosseno, ou calcular a tangente sabendo o seno. E então, sendo o tema diferente, prefiro então fazer outro vídeo, mas clica aqui na ligação que ele vais então para a segunda linha do exercício. Bem, então até já.